vocês por aqui novamente. Hoje vamos falar sobre espiritualidade. Mas antes de mais nada, dê o seu like, se inscreva no nosso canal, pois isso é muito importante para nós. Então, sem mais delongas, vamos ao tema de hoje. Faça o que quiseres, pois é tudo da lei. Esta frase, na música do Raul Seixas, está certa, mas deve ser interpretada da forma correta. Vejamos, se temos a possibilidade de fazer algo, é porque isso é permitido pelas leis universais. De outra forma, seria impossível. Não podemos, por exemplo, desafiar as leis da física, não é? Ou seja, se você quiser atravessar uma parede com seu próprio corpo, né, você não pode, você não vai conseguir. Não é verdade? Se você quiser dar um salto até as nuvens, você também não vai conseguir. Por quê? Porque está contra as leis da física. Podemos fazer realmente tudo o que quisermos. No entanto, devemos levar em conta o resultado da nossa ação. Se estivermos dispostos a arcar com as consequências, podemos fazer tudo, até mesmo cometer os piores crimes. Ou seja, nada nos é vedado. Tudo que é possível fazer, nós podemos fazer. Agora, devemos arcar com as consequências dos nossos atos, porque para cada ação há uma reação, né? Para cada ato, uma consequência. Ao fazer o que queremos, devemos levar em conta não só as consequências dos nossos atos na vida física, mas também na vida espiritual. Ou seja, tudo o que fazemos não se reflete apenas nesta vida, mas também na vida espiritual. Então, as consequências são de longo prazo, né? Ninguém pensa que uma pessoa que levou uma vida, né, errada, cometendo erros e em cima de erros, né, e ao morrer tudo acaba, não. E é muito pior você arcar com as consequências do outro lado. Por quê? Porque as sensações são muito maiores, ok? E a dor moral, para quem já sentiu, é muito pior que a dor física. Muitas pessoas se matam por causa da dor moral, né? Elas se matam não porque querem morrer, mas porque não suportam essa dor. Então, temos que pensar bem. Somos espíritos encarnados em um corpo animal, que exerce uma grande influência sobre o espírito e vice-versa. Não podemos negar a influência e os impulsos quase irresistíveis do corpo físico. As necessidades básicas do corpo físico, como fome, sede, respiração, evacuação, micção e sexo, são de difícil controle para o espírito. E ainda temos as necessidades emocionais, como companhia, afeto, compreensão, proteção, carinho, reconhecimento, incentivo e amor. Temos também necessidades espirituais, como a comunhão com a espiritualidade, de buscar o caminho da vida e da morte, o sentido do caminho e da morte, a necessidade de nos sentirmos como parte de algo maior do que nós mesmos e a realidade à nossa volta. Também a necessidade, mesmo que inconsciente, de buscarmos incansavelmente progredir e alcançar um maior nível de consciência e compreensão da vida e do universo. Essa necessidade espiritual nos dá a sensação de que sempre nos falta algo, que estamos sempre incompletos. Este algo é a conexão com a inteligência universal que chamamos de Deus. Ou seja, nós temos muitas necessidades neste mundo, né? E nós temos que satisfazer essas necessidades. Agora, tudo em equilíbrio, não é? Somente o necessário
para que possamos viver, termos uma vida mais tranquila, né, e eficiente. Diante de tudo isso, podemos, por experiência própria, constatar que encarnar neste mundo não é fácil. Este mundo e este corpo são desafios muito difíceis de superar. Mas é por isso mesmo que o aceitamos quando viemos para o mundo físico. E é por isso que os bons espíritos ficam felizes quando vencemos. E compreendem quando somos vencidos e sucumbimos. Por isso, não nos julgam, pois eles mesmos já foram muitas vezes derrotados pelo mundo, antes de alcançarem a vitória sobre si mesmos. Pois, na verdade, a vitória sobre o mundo é uma vitória sobre nós mesmos. Ou seja, esta encarnação é muito difícil, né? Nós temos instintos animais, né, que tentam nos controlar a todo momento, né? Nós temos ambições, né? Nós sentimos raiva, medo, inveja, amor, paixão, né? E todos esses sentimentos, se não forem controlados, podem nos destruir ou nos prejudicar muito. O vitorioso não é quem não cai. O vitorioso é aquele que cai, reconhece a queda e por que caiu, se levanta e segue em frente, procurando ter cuidado para não cometer o mesmo erro. Ou seja, errar todos nós erramos e vamos ainda errar muito, né? Pois ainda somos seres muito imperfeitos. No entanto, devemos aprender com os nossos erros, né? E procurar não cometer os erros que já cometemos no passado. Ao cair, não perca seu tempo em lamentações e arrependimentos inúteis e autojulgamentos. Assim como devemos ser tolerantes com as falhas dos outros, devemos ser tolerantes com os nossos próprios erros. Ou seja, da mesma forma que devemos tolerar, né, e ser compreensivo para com os outros, devemos tolerar e ser compreensivos e amorosos conosco, né, consigo mesmo, né, porque todos nós erramos e todos nós falhamos. Todos nós erramos e todos nós ainda vamos errar muito, pois errar faz parte do aprendizado. O importante é procurar não cometer o mesmo erro, como o ignorante, que ao tropeçar volta e chuta a pedra de tropeço, ou não toma mais cuidado e tropeça na próxima pedra. Como disse o apóstolo Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Portanto, você pode fazer o que quiser, mas assuma as consequências dos seus atos e não culpe a ninguém pelos seus erros. E se você acha que as consequências dos seus erros vale a pena, vá em frente. Mas se lembre que você é um espírito imortal e essas consequências vão além desta vida. Você pode avaliar as consequências dos seus atos nesta vida, mas não as consequências dos seus atos na sua vida espiritual. Ou seja, você tem condições de avaliar as consequências de seus atos nesta vida. Não é? Se você sucumbiu aos vícios, as consequências são a doença e a morte. Se você cometeu um crime, a consequência é a prisão e o arrependimento. Ok? Mas as consequências dos seus atos na vida espiritual, isso você não pode avaliar. Não é mesmo? Porque elas existem. Essas consequências existem. Okay? No mundo espiritual, é levado em conta o aspecto moral do erro cometido. Se não havia o conhecimento ou a intenção deliberada de errar, e se o erro serviu, e se a lição foi aprendida, as consequências espirituais são amenizadas e até ignoradas. No entanto, os erros intencionais em que o espírito tinha consciência do erro e dos prejuízos causados aos outros e a si mesmo, e mesmo assim os cometeu, causa desequilíbrio e acumula karma, que o levará
a ser atraído para locais inferiores do astral após o desencarne, onde, em sofrimento moral pelas faltas cometidas e pelo convívio com espíritos também desequilibrados, terá tempo para rever seus atos e adquirir o propósito de se redimir, assim mudando sua frequência, podendo ser auxiliado desta forma e levado a uma colônia e posteriormente levado a ter uma nova oportunidade no corpo físico, através da reencarnação, onde terá a chance de vencer, desta vez, aos seus impulsos de cometer o mesmo erro. Ou seja, ao cometermos um erro deliberadamente, nós estamos agravando as consequências e a nossa situação. E teremos que voltar novamente a esta vida, né, para sermos tentados, impulsionados a cometer aquele mesmo erro, mas se tivermos aprendido, nós vamos resistir e passar para uma nova etapa. Então, ao cometer o mesmo erro, né, nós estaremos atrasando a nossa evolução, nós estaremos acrescentando muito tempo de sofrimento no astral e teremos que voltar para recapitular a mesma lição. Portanto, somos livres para fazermos o que quisermos, desde que estejamos dispostos a assumir as consequências. Né? Nunca é demais repetir isso. Ok? Faça o que você quiser, mas se prepare para as consequências, porque elas certamente virão. Ninguém fica impune pelas leis de Deus. E assim, errando e acertando, vamos progredindo nesta longa estrada rumo ao Criador. Namastê. Então, Deus nos deu o livre-arbítrio para que usemos, né? Para que façamos o melhor, para que possamos escolher entre acertar e errar, né? Entre auxiliar ou prejudicar, fazer o bem ou fazer o mal. Compete a nós decidirmos qual será o nosso caminho, né? E quais serão as consequências boas ou más dos nossos atos aqui nesta vida. Um grande abraço a todos vocês. Peço que Deus nos ilumine, nos abençoe, guie nosso caminho, nos dê paz, saúde, prosperidade, equilíbrio. Principalmente, muito equilíbrio. Até uma nova oportunidade, se Deus assim o permitir. Tchau!